Passamos logo ao segundo panelista, a professora Malvina Tutman, integrante da Câmara da Educação Base do Conselho Nacional de Educação. Doutora em Educação, professora na Unirio, é ex-presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. Palavra. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que estou aqui com os senhores, com as senhoras, para falar de uma temática que a professora Terezinha contextualizou muito bem. Acredito que a fala da professora foi exemplar para que pudéssemos todos ter a real dimensão da importância de estarmos hoje aqui falando, refletindo sobre a educação básica no Brasil. E, desta forma, me congratulo com os organizadores deste evento, como o fez a professora Terezinha Saraiva, por colocar esse tema crucial para o Brasil e para o mundo, num congresso de tamanha relevância dentro da área da administração. Um prazer, Dr. Sérgio Bartolani está aqui e, sem dúvida alguma, Padre Jesus Hortal, reitor que eu tenho acompanhado de muito tempo, reitor da minha ex-universidade, onde fiz o meu mestrado, enfim, pessoa que muito admiro pela sua capacidade de perseverança e um olhar atento ao mundo, e a minha sempre mestra, sem ter sido minha professora, mas eu tive o privilégio de ser professora da educação básica quando a professora Terezinha Saraiva era secretária de Educação do município de Rio de Janeiro. Então, eu aqui continuo sendo sempre aprendiz de vocês. Vou pedir desculpas e me permitam, eu vou me sentir mais à vontade se falar de pé. Assim fico um pouco mais perto dos senhores e das senhoras. Pensei de que forma poderíamos, para um grupo de administradores nacionais e internacionais, falar um pouco sobre a questão da educação básica. E, conversando com a professora Terezinha Saraiva, nós mais ou menos combinamos uma linha a ser seguida. Então, eu pretendo, nesses 20 minutos, tentar, doutor Sérgio, ocupar bem esses 20 minutos, iniciando a conversa falando sobre o sistema educacional brasileiro e a educação básica, sobre o que significa efetivamente qualidade. Falamos muito de qualidade, mas o que é qualidade em se tratando não de uma mercadoria, mas se tratando de um bem social? O que é qualidade na educação? E, nesse sentido, trazer para todos os senhores como é que, já que falamos de qualidade, a qualidade ela é percebida também, principalmente, por um processo de avaliação, trazer para os senhores e para as senhoras uma visão da avaliação no Brasil no momento de hoje. Bem, e antes de ir para esse slide, mas não precisa voltar, por favor, trouxe também um vídeo que fala mais do que as minhas palavras. E eu estou chamando de Conversando com a Escola e nos ajudando a refletir sobre essa escola que hoje está acontecendo nesse país. Bem, a professora Terezinha já falou bastante bem sobre a educação escolar e ela se compõe em educação básica e educação superior. O que nós estamos tratando aqui é educação básica formal e educação básica formal. Nós temos educação infantil, a professora Terezinha já falou, creches e pré-escolas, o ensino fundamental, que vai do 1º ano ao 9º ano, e o nosso ensino médio, por gentileza. Bem, e aí qualidade. Basicamente, a grosso modo, porque não dá, em 20 minutos não daria, e não é nem a temática nossa, para aprofundar a questão da qualidade, mas nós podemos analisá-la sobre 2 pontos de vista. Um, sobre a questão
do campo econômico. No campo econômico, o que significa qualidade? Esse conceito dispõe de parâmetros de utilidade, praticidade, comparabilidade, utilizando medidas, padrões e rankings. Eu sou de opinião, muitos gostam do ranking, os grandes testes, as grandes avaliações, o PISA e entre tantos outros, dão possibilidade para que se estabeleça um ranking. E eu costumo dizer que a comparação não pode ser a comparação com os diferentes, mas tem que ser a comparação consigo mesmo. Em que medida nós, ou o sistema, ou a escola, ou o próprio estudante, ele caminhou. E se não caminhou, o que está impedindo para que ele prossiga o seu caminho educacional? Mas no campo da educação, a qualidade não se restringe a fórmulas matemáticas. Não é que não precisemos utilizá-las, mas quando nós utilizamos as fórmulas matemáticas que hoje o sistema brasileiro está bem fundamentado, e nós vamos ver a seguir, isso não garante que estamos avaliando a alma daquela escola. E aí precisamos, sim, utilizar essas fórmulas matemáticas, mas precisamos analisar em que contexto aqueles índices estão sendo ali colocados, e não dá para, como eu falei anteriormente, para comparar uma escola com a outra escola, mas comparar a escola consigo mesmo. Por gentileza. Bem, e aí a definição, segundo a minha ótica, os meus princípios educacionais, é a educação de qualidade. E aí eu qualifico. Que qualidade é essa? Uma qualidade social. A educação de qualidade social está atenta a um conjunto de elementos, de dimensões maiores do que as fórmulas matemáticas, porque são dimensões socioeconômicas, culturais, que transformam os espaços físicos em lugares de aprendizagem significativas, né? A escola tem esse papel, e a escola precisa avaliar, sem dúvida, o rendimento, a frequência, o conteúdo acumulado, a construção do conhecimento acumulado pelos estudantes, mas é preciso também se perceber o contexto da escola. Nessa escola, as crianças, os profissionais, são felizes? Vamos a um outro, por favor. Bom, agora eu passo a falar do sistema educacional brasileiro, principalmente ou basicamente da educação que vai até o ensino médio. Um grande e importante instrumento de avaliação, talvez eu possa afirmar, pela experiência que vivi no ano passado no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, o INEP, que o censo da educação básica pode ser comparado aos melhores censos, se não for o melhor censo da educação que existe nesse momento internacionalmente também. E o Censo da Educação Básica traça o panorama nacional da educação, é referência para a formulação de políticas públicas, subsidia a execução de programas na área da educação, como o Fundeb, a merenda escolar, o transporte de crianças, enfim, e é utilizado para o cálculo do que a professora Terezinha Saraiva há pouco se referiu, do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mas é um índice. Quando nós temos, por exemplo, 3,2 uma escola, 5,4 uma outra escola, isso é apenas um índice, e nós não estamos fazendo uma avaliação. A avaliação é muito mais do que o índice e envolve, num conceito de qualidade social, envolve muito mais do que a aferição de medidas matemáticas, mas envolve, sim, a contextualização daquela escola, daqueles alunos. Por gentileza, o outro. Bem, o IDEB, que nós falamos, é esse indicador. Ele foi criado em 2007 e ele reúne dois
A gente toma tanto cuidado e depois é que vê. O fluxo escolar, em vez do E, é um R, o fluxo escolar e o desempenho nas avaliações em larga escala. São fórmulas importantíssimas, mas elas não são suficientes para nós vermos o potencial das crianças que o Brasil possui. Por gentileza, o outro. Outro instrumento de avaliação é a Provinha Brasil, que trabalha o nível de alfabetização e letramento em leitura e matemática, segundo ano da escolaridade. É aplicado no início do ano, é aplicado no final do ano e há uma comparação para verificar o conhecimento agregado. Por favor, o outro. O SAEB. O SAEB é um sistema de avaliação da educação básica e ele é composto de duas avaliações. A avaliação nacional da educação básica trabalha-se com uma amostra, não é censitário, então uma amostra das escolas públicas e privadas que possuem matrículas no 5º, 9º ano e no 3º ano do ensino médio. E um ANRESC, quem brasileiro sabe, não conhece bem esse nome, mas se nós falarmos da Prova Brasil, a Prova Brasil é essa avaliação nacional do rendimento escolar. Ela é aplicada a alunos do 5º e 9º anos do ensino fundamental público e é um dos instrumentos que nos possibilita dar condições para o estabelecimento do índice de desenvolvimento. Por favor, o outro. Bem, foi o que nós falamos há pouco, não é? Acho que podemos avançar. Um outro exame é o ENSEJA, o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Certamente os senhores e as senhoras lembram que a professora Terezinha Saraiva disse que 98% das nossas crianças se matriculam nas escolas, mas essas crianças não chegam a terminar o ensino fundamental. Muitas dessas crianças, pela própria estatística que a professora apresentou. Há uma grande retenção por vários fatores que tanto eu, quanto a professora, quanto o Padre Hortal gostaríamos de falar, mas é impossível. Apenas queremos pontuar que existe isso, principalmente uma retenção na 5º e no 6º ano. E aí há uma distorção entre série e idade dos nossos alunos. Bem, e quando esses alunos, antes do Enem, quando esses alunos, eles chegam, então, a uma determinada idade prevista pela legislação, até 15 anos, eles têm um outro tipo de atendimento, espera-se que tenha. E, nesse sentido, o exame, o ENSEJA, dá a oportunidade para que os alunos tenham, com mais de 15 anos, o certificado para prosseguir na sua vida estudantil ou entrar para o mercado de trabalho. Por gentileza, o Enem acaba de acontecer com bastante êxito esse final de semana. Ele é avaliação do ensino médio, ele não nasceu para servir de seleção para a educação superior, mas pela sua qualificação durante os anos, as universidades, não o MEC, mas as universidades, se assim desejam, elas aderem a esse exame. Mas esse exame serve para avaliar os estudantes de ensino médio. E agora, também, o seu objetivo passa a ser de possibilitar o ingresso em muitas universidades do nosso país. Por gentileza, eu acho que podemos passar. Eu falo um pouco sobre o Enem, mas não é o caso, por gentileza. Bom, e agora me parece que é a parte que eu considero mais atraente, mais significativa do meu momento aqui nesse painel com os senhores. Conversando com a escola e refletindo sobre o exercício da qualidade na educação básica. Nós vamos ver um vídeo de 10 minutos, e aí a gente já encerra. Um vídeo de 10 minutos, só um minutinho, um vídeo de 10 minutos, uma escola pública da periferia
de Salvador, Salvador, Bahia. Quem não conhece, por favor, e não é brasileiro, brasileiro conhece, mas quem não é, vale a pena visitar. Bem, mas é uma escola da periferia e tem a fala, não minha, não da professora Terezinha Saraiva, não do padre Hortal, não do doutor Sérgio, que são falas importantes, mas traz a fala, nos possibilita a escuta de quem está lá, na ponta, fazendo com que os nossos estudantes possam merecidamente ter os seus direitos educacionais assegurados. 2 cliques e nós começamos a assistir. Quando cheguei aqui, percebi vários diferenciais. A preocupação com a qualidade do trabalho, a questão da Lei 10.639, que trabalha com a questão dos afrodescendentes, mas os afrodescendentes tendo uma referência positiva, né? E pequenas coisas que chamam também a atenção, além dessa qualidade do trabalho, não só do profissional de educação. Todo funcionário da escola tem que estar preocupado com o aluno. Muitas dessas crianças talvez nunca tenha recebido uma palavra de elogio. E aqui a gente tem essa preocupação de estar elogiando, de estar buscando desse aluno o melhor que ele tem. Então, e ele tendo referências positivas, né? O que é bem significativo. A comunidade é minha maior parceira. Eu amo essa comunidade, certo? A gente pode, o que a gente precisa, a comunidade abraça, né? Chama a comunidade para dentro da escola, né? Durante a semana nós temos tempo integral com os meninos, né? Através do Mais Educação, e aos sábados tem escola aberta. E além disso, a escola é usada pela comunidade para fazer casamento, né? Festa de 15 anos, festa de 18 anos, né? A única área social que a gente tem é essa escola. Via de regra, a gente passa por uma atividade que é conhecer a clientela que a gente está trabalhando. Então, a gente é convidada a vir passear pelo Parque São Cristóvão, para a gente conhecer as dificuldades que o nosso aluno tem de chegar até a nossa escola, o atalho que ele passa, a trilha que ele faz, porque realmente é uma trilha. Então, a gente sai pela manhã e volta, geralmente, depois do almoço, conhecendo, passeando e visitando todos os cantos da comunidade. E à medida que a gente vai passando, a gente vai vendo a cena de um aluno, o grito de uma mãe, e a gente percebe realmente a dificuldade que eles têm para chegar. E como a gente tem que valorizar a chegada desses meninos. Só assim a gente consegue perceber a carência que essa comunidade tem, porque é muito difícil. Qual é a metodologia do trabalho que vocês vêm utilizando para o desenvolvimento da leitura com as crianças? Nossa metodologia aqui, normalmente a gente dá uma ênfase maior no trabalho diferenciado. Porque assim, o trabalho com leitura é um trabalho, pode ser coletivo, mas na maioria o individual do aluno é muito respeitado. Então, mesmo que a gente traga um único texto para a sala toda, há uma particularidade em trabalhar com cada criança. Até aquela criança que ainda está no início, conhecendo letras, sílabas e palavras simples, ela pode estar trabalhando com o mesmo texto de uma outra criança e sendo realizado um trabalho diferenciado com ela. Então, assim, a parte da leitura, a gente sempre tem trazido para a biblioteca, emprestado livro, incentivado primeiro também o gosto pela leitura. Não adianta só os textos, os livros de sala de aula e ser uma obrigação, porque a professora está pedindo aquilo como uma atividade. Então, assim, a gente tenta passar sempre para ele que a leitura é muito importante para a vida dele, na sociedade. De alunos que já, durante o processo de aprendizagem, durante o processo das aulas, a gente percebe que o aluno ele vai aflorando, ele vai começando a perder a timidez, o medo de se expor. Não é um trabalho único de teatro, porque, como foi falado pelas minhas colegas, toda a escola tem uma preocupação com a autoestima do aluno,
a preocupação de que ele se sinta bem, de que ele se sinta num lugar que é dele aqui na escola. Então, junta tudo e a coisa acontece, funciona. Nosso currículo o alicerce, né, do currículo da escola é a 10.639, que hoje tem a 11.645/08, que trata da lei da história da agricultura brasileira indígena. Então, para isso, nós fizemos, quando nós começamos em 2003, não tinha material suficiente, nem encontrava. Quando a gente encontrava, o preço era um horror. Então, os professores se reuniram e prepararam alguns módulos com atividades na linha afro-brasileira, entendeu? Então, cada professor ficou responsável por fazer um módulo da sua turma, certo? E aí foi feito, depois foi tirado os xerox e distribuiu nas turmas. O mural, né, o muro da escola, tem a temática que nós trabalhamos, né? Aqui é a Santa Ceia, né, através de vários rastas, até porque quem pintou esse muro foi um grupo de rasta daqui da comunidade, né? A gente sempre traz a comunidade para a escola. Quando a gente resgata essa ancestralidade num local como Salvador, na periferia de Salvador, a maioria das nossas crianças, 80% são crianças negras. Então você resgata uma história que não é uma história de festa ou só de comidas, como uma visão estereotipada do negro dentro de Salvador. É uma visão científica. E essa visão científica não foge do currículo. Então a criança entende que ela veio de reinados e que esse reinado contribuiu para a sua história. Primeiro, porque valoriza o que você vem fazendo. Além de valorizar o que você vem fazendo, é o feedback de que está dando certo. Porque eu penso que o gestor, ele tem que ter a humildade de dizer, não dá certo, então eu volto e vou refazer. Então, essa avaliação faz com que a gente perceba que uma criança da periferia de Salvador, no Nordeste, é uma criança que tem a mesma capacidade do menino lá em Curitiba, lá em Santa Catarina, e que ele pode ter a mesma nota. O de Santa Catarina resgatando a história dele do jeito que essa comunidade escolar pensa, e o menino de Salvador resgatando a história dele do jeito que essa cidade de Salvador pensa. E que os mesmos, testados com o mesmo conteúdo, podem ter as mesmas notas. Então, para mim, a importância disso é que o resgate da história do aluno não foge do conteúdo programático curricular. Você pode ter as duas coisas alinhadas e ter bons resultados. O meu desejo é que meus meninos, né, que eu chamo meus meninos, são 630, que eles tenham a oportunidade que eu tive de ir para a faculdade pública federal, que para mim é de qualidade. E eu quero ver meus meninos lá. Entendeu? Então, eu tenho um sonho, eu tenho uma missão, eu tenho uma meta, certo? Então, pensando nessa missão, nessa meta, que eu penso quando penso na IDEB, é pensando nisso, que isso me sirva de incentivo, né, de meta, para que realmente esse menino consiga o alvo dele, porque ele vai fazer um vestibular. Eu sei que eu sou mais do que essa nota. Eu sei que meus meninos são mais do que essa nota. Que eles podem muito mais do que está ali escrito. Que essa forma cartesiana, que eles foram testados, eles também podem. Mesmo, e que essa forma cartesiana, a vida vai testá-los. E eles têm que estar preparados para isso. Independente de que vertente ele venha, de que religião, de que sociedade. Ele tem que estar preparado para a forma cartesiana, que a vida vai testá-lo. No vestibular, na prova de concorrência, de uma vaga no emprego, em qualquer local. Para mim, o IDEB é a forma de dizer aos pais dessa comunidade que os filhos dele não estão preparados só para os muros da escola. Eles estão preparados para além dos muros da escola, além do entorno dessa comunidade.
Então, toda avaliação é importante, vem beneficiar, né, toda a escola, todos hoje estão preocupados com o IDEB. Então, isso é importante. Mas eu acho que a gente não tem que ter uma escola de qualidade por causa do IDEB. Não, não é isso. Não é porque existe o IDEB que tem que ter escola de qualidade. Né? A qualidade tem que existir porque nós somos cidadãos, né? E precisamos de educação de qualidade pública, né? Porque é um direito nosso. Está lá na Constituição desde 80, né? Então, é um direito nosso. Então, nós precisamos que essa qualidade permaneça. Por favor, um clique, eu estou terminando. É o penúltimo slide. Nós vimos aí o que é uma educação de qualidade social. E não precisa nenhum conceito, parte aqui de dentro, da vontade de acreditar no outro. E é isso que essa escola, os profissionais dessa escola fazem. Então, o que precisamos para uma escola de qualidade social? O que significa isso? As professoras disseram: preocupação com a autoestima dos alunos e dos profissionais, resgate da história dos alunos, resgate da comunidade, abrir a escola à comunidade. Precisa de sonho, de muito sonho, de acreditar que é possível, porque todos nós podemos, sem nenhuma discriminação. Um financiamento público adequado, sem dúvida alguma, porque não adianta somente o esforço da escola, é preciso que o professor desse país seja valorizado também em termos de plano de cargos e salários. É fundamental e nós esperamos que vocês nos ajudem nisso. Políticas de inclusão, respeito, compromisso dos gestores, trabalho colaborativo, compromisso de todos. E, por falar em compromisso de todos, eu trago a voz, a fala, a escrita de Paulo Freire para finalizar. Este compromisso com a humanização do homem, que implica em uma responsabilidade histórica, não pode realizar-se através do palafrório. Chega de promessas, não é? Nem de nenhuma outra forma de fuga do mundo, da realidade concreta, onde se encontram os homens concretos. O compromisso próprio da existência humana só existe no engajamento com a realidade de cujas águas os homens, verdadeiramente comprometidos, ficam molhados, ensopados. Somente assim o compromisso é verdadeiro. Paulo Freire, muito obrigada.